Apocalipse capítulo 5, vamos dar uma meditada nesse texto e pedir graça ao Senhor que nos dirija nessa noite. E aproveitar também e estender o convite aos irmãos aqui, né? Estamos aguardando você lá, Júnior. O irmão Maxwell, levar uma palavra para a gente ali em Taumatá, a gente vai conversar depois do culto para estar agendando isso. Irmãos, vamos fazer uma leitura alternada, Apocalipse capítulo 5, e pensar um pouquinho nesse texto, nessa noite, o que o Senhor quer falar para nós, para cada um de nós nessa noite. Apocalipse capítulo 5, todo o capítulo, eu vou estar iniciando com os ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Amém? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E entoava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e de milhares e milhares. Então ouvi que de toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, a honra, Senhor, de estar nesse lugar ministrando a tua palavra, Senhor. Aqui não está um povo como foi lido aqui, ó Deus. Um povo que foi comprado, lavado e redimido com o teu sangue. Mas do lado de cá, ó Deus, tem alguém que não tem nada para oferecer ao teu povo. Por isso, ó Deus, a menos que o Senhor seja misericordioso comigo e com o teu povo e fale aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo. Como foi cantado aqui, Senhor, que hoje, nesse lugar, Senhor, eu possa diminuir, me apequenar, mas que o nome de Jesus Cristo cresça e seja engrandecido para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não vou cantar não, mas quem tiver com o inário aí, quiser dar uma olhadinha no inário, existem alguns hinos no inário, por exemplo, o hino 222, o 202, o 204, eles têm algo em comum. Se você olhar lá no final, quem compôs esse hino. E essa autora desses hinos é Fanny Crosby. Ela compôs muitos outros hinos. Essa menina, ao nascer, ela tinha uma deficiência no olho e com cerca de 6 meses, 6, 4 meses,
ela procurou um médico para fazer um tratamento. E aquele médico errou na dosagem do remédio lá e acabou cegando. Ela já tinha uma deficiência e ali ela perdeu a visão. Aquilo não foi um empecilho para Fanny Crosby servir ao Senhor. Aquela menina se tornou cristã, instruída pela sua avó, que era uma serva de Deus. Aquela menina cresceu nos caminhos do Senhor e começou a compor música, começou a compor hinos. Dentro do inário cristão, inário presbiteriano, inário metodista, inário adventista, tem vários hinos compostos por Fanny Crosby. Ela compôs cerca de quase 9.000 hinos. Foi uma grande compositora, uma grande mulher de Deus. E Fanny era alguém especial, que tinha uma alegria no coração, cantava com o coração, servia a Deus. Até quando aquele grande evangelista americano chamado D. White Moody fez uma cruzada, ele chamou Fanny para cantar com ela. Mas, como nós sempre somos atacados pelos servos do inimigo, né? Certo dia, Fanny Crosby estava numa dessas cruzadas, onde ela cantava alegremente e emocionava pela paixão que aquela jovem tinha por Jesus Cristo. E uma dessas pessoas que são enviadas para entristecer os servos de Deus chegou perto de Fanny e disse assim: Fanny, você canta tão bem, compõe tão bem, mas por que você é cega? Se teu Deus é tão maravilhoso assim, por que não te cura? Fanny disse: eu creio que tenha sido a providência de Deus, de eu ter nascido cego. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha querida. Eu não sei a beleza do mundo. Eu não sei como é o rosto da minha mãe. Eu não sei como é o rosto do meu pai. Mas talvez isso tenha sido providência de Deus, porque podia ser que eu me encantasse pelas coisas do mundo e esquecesse do meu Salvador. E o fato de eu ser cega me fez me dedicar mais ao meu Salvador. Uma coisa eu sei. Eu não sei como é o rosto de você que está falando comigo. Eu não sei como é o rosto do meu pai. Eu não sei como é o rosto da minha mãe. Mas uma coisa eu sei. Que o primeiro rosto que eu vou ver na minha vida é o rosto de Jesus Cristo quando eu entrar na glória. Louvado seja o nome do Senhor. A deficiência daquela menina não fez com que ela deixasse de servir ao Senhor, mas ao contrário, foi um fator motivador para ter convicção no Deus que nós servimos. Um texto como esse vem nos apoiar nessa ideia, né? John Stott dizia que você pode dizer que Alexandre foi o grande, que Nero foi o grande, mas nunca diga que Jesus Cristo foi o grande, porque Jesus Cristo não foi grande, Jesus Cristo foi único. Ele, não há ninguém comparado a ele. E é exatamente o texto dessa mensagem, o título dessa mensagem, que eu quero trabalhar com os irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é incomparável, que ele não pode ser comparado com ninguém, nem com nada. Ele é único, ele é incomparável. Meus irmãos, o livro de Apocalipse, ele foi escrito num período muito difícil da história da igreja. Provavelmente o imperador era Domiciano e desencadeou uma perseguição ainda maior do que aquela que a igreja já estava sofrendo. Então, qual era a ideia de Domiciano, o imperador romano? Olha, o apóstolo João é o último dos discípulos vivos. Todos os discípulos, com exceção de Judas Iscariote, já havia passado pelo martírio, né? Todos eles haviam sido martirizados. E o último era João. E a ideia de Domiciano era a seguinte: se eu acabar com João, se eu matar com João, eu destruo o cristianismo. E o que é que ele faz? Ele pega João, leva João para a ilha de Patmos, isola João das igrejas, principalmente de Éfeso, que era a igreja que ele pastoreava. E a ideia de Domiciano era essa, vou acabar com o cristianismo. E aí João é levado para a ilha de Patmos, irmão. E ali naquela ilha, na prisão, João tem talvez uma das maiores revelações que um ser humano pode ter. E ali o próprio Senhor Jesus se apresenta para João. E o texto que nós lemos aqui, como no capítulo 4 anterior, vai falar de alguém que está sentado num trono. Aqui vai dizer que o Cordeiro também está no trono. Jesus se apresenta para João no livro de Apocalipse e ele vai dizer que não é Domiciano, não é um homem
que tem o controle, mas é o nosso Deus que reina soberano e governa sobre todas as coisas, que Ele tem o poder em suas mãos, que Ele é o alfa, é o ômega, é aquele que começa e aquele que termina, que Ele tem o controle, que o homem não tem o controle. Ele diz que é Ele que tem os candeeiros, se referindo à igreja, nas suas mãos e que anda entre os seus meios. Então o livro de Apocalipse foi escrito com o sentido de fortalecer a igreja, para que a igreja entendesse que embora ela tivesse sendo perseguida, embora Domiciano tivesse perseguindo a igreja, mas que a igreja tem um Senhor que comanda, que governa, e esse Senhor não é homem, é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Esse é o sentido de Apocalipse, para mostrar quem reina, para quem governa, quem manda. E veja, irmãos, por que Jesus Cristo pode ser considerado incomparável? Primeira coisa que nós deveremos pensar aqui, por que Jesus Cristo é incomparável? Primeiro ponto, por causa do seu sacrifício redentivo. Se nós olharmos para o texto, irmãos, veja quantas vezes o texto fala em morte. O versículo 9 vai dizer assim: e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir o selo. Por quê? Fosse morto. João, quando olha lá no versículo 6, ele diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, um cordeiro como tendo sido morto. No versículo 12, ele vai dizer assim: proclamavam em grande voz, dizendo, digno é o cordeiro que foi morto. Mas no versículo 9 vai dizer que o que a morte desse cordeiro trouxe para nós. Então, irmãos, veja, ele vai dizer que porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Porque Jesus Cristo é incomparável. Porque ninguém pode fazer o sacrifício que Ele fez. Na realidade, quando a gente olha para a velha aliança, quando a gente olha para o Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício. E diz o texto que antes dele oferecer sacrifício pelo povo, ele teria que oferecer por ele mesmo, porque ele era pecador. Mas Hebreus capítulo 9, versículo 22 vai dizer que Jesus Cristo entrou no santo lugar, oferecendo uma vez por toda, obtendo para mim e para você eterna redenção. O texto diz que Jesus Cristo conquistou para nós eterna redenção. Isso significa, irmão, que aqueles que foram redimidos pelo Senhor Jesus nunca mais sofrerão condenação. O apóstolo Paulo diz, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é incomparável, porque o sacrifício dele não pode ser comparado com o de ninguém. Então, o que a Bíblia traz para nós? Qual é a ideia de redenção? Veja só, irmãos. Redenção significa pagar o preço de um resgate. Redenção significa também remover o pecador de um mercado de escravo. Era aquela ideia de que o escravo, naquela época, era vendido nas feiras livres, como se fosse um animal, como se fosse uma mercadoria. E alguém chegava ali e comprava aquele escravo. Isso se chamava redenção. E redenção ainda tem outra definição que ele diz: livrar completamente um escravo ou um prisioneiro, dando liberdade completa e definitiva. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez comigo e por você. Ele nos redimiu através do seu sangue. Norman Geisler, ele tem um livro, Como Entender a Bíblia, tem uma história lá muito interessante. Ele diz que no tempo da escravidão americana, existia um escravo já idoso chamado Joy. E Joy não aguentava mais trabalhar. E quando foi um dia, colocaram Joy lá num leilão para ser vendido. E chegou um certo senhor e se interessou por Joy. E quando aquele senhor se aproxima de Joy, querendo comprar ele, Joy cospe na cara daquele senhor e diz o seguinte: você pode me comprar, mas eu não trabalho mais para ninguém. E aquele senhor decide comprar Joy. E ele coloca Joy num carro e leva para sua casa.
À medida que ele vai chegando perto de um lago, ele começou a ver uma casa muito bonita, cheia de flores, um bosque por perto. E aquele escravo que vinha o tempo todinho xingando aquele senhor, começa a se encantar com aquela paisagem e já não passa tanto a murmurar e passa a focar na beleza daquele cenário, daquele lugar, né? E quando o carro para, ele tira Joy dali de dentro daquele lugar e o escravo já um pouco mais moderado diz assim: eu vou trabalhar naquela casa, senhor? Ele disse: não, eu comprei você para ser livre, Joy. Pode ir, aquela casa é sua. Seja livre. Foi assim que Jesus Cristo fez conosco. Aquele escravo, quando escutou aquilo daquele senhor, se ajoelha e disse: não, senhor, agora eu sou seu escravo, mas eu sou porque eu quero, não porque eu sou mais obrigado. Querido, se eu e você, nós entendêssemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Deixa eu ler um texto para a gente que o apóstolo Pedro fala. Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi por coisas corruptíveis. Olha o que Pedro está falando, irmãos. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis como ouro ou prata que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Louvado seja o nome do Senhor. Os que são casados aqui sabem do que eu disse, sabem do que eu vou falar. Os pais, quem é pai aqui ou mãe sabe. Às vezes, irmãos, as nossas esposas, os nossos filhos falam assim: pai, se você me amasse, você comprava aquele celular, o iPhone, né? Parece que as pessoas medem o amor dos outros pela coisa material, né? Ah, você não me ama, tá vendo? Senão você me dava seu cartão de crédito, né? Às vezes é assim, irmão, a gente mede o amor dos outros pelo que dá, pela coisa material. Paulo vai dizer lá em Romanos que Deus prova seu amor por mim e por você, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo não morreu por nenhum crente, não. Jesus Cristo não morreu por você quando você já era salvo, quando você era redimido, não. Jesus morreu por você quando Ele sabia que você era um miserável pecador. Assim Ele morreu por nós. Nós o amamos, diz o apóstolo João, porque Ele nos amou primeiro, foi escolha dEle, foi decisão do Pai enviar seu Filho, morrer naquela cruz para nos redimir, nos resgatar. A palavra diz que Ele nos resgatou dos reinos das trevas e nos trouxe para o reino de luz do seu Filho amado. Por isso que Jesus Cristo é incomparável. Por isso que muitos irmãos não entendem, querido. Quando Cristo elege, quando Cristo salva, está salvo para sempre por causa do seu sacrifício, é perfeito. Tudo que o homem faz tem um fim. O homem constrói uma ponte, daqui a pouco tem que remendar. O homem constrói algo, tem que remendar. Mas Jesus Cristo, seu sacrifício e tudo que Ele faz é perfeito. Se Ele comprou você, Ele diz que as ovelhas dEle ninguém tira mais das mãos dEle. Ninguém pode arrebatá-la, porque você é dEle, foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Deus não deu qualquer coisa, Deus não deu um iPhone, um carro novo, Deus não deu um cartão de crédito por você. Ele entregou seu próprio Filho na cruz para morrer por mim e por você. Por isso que Ele, nosso Jesus Cristo, é incomparável. Você não pode compará-lo a ninguém. Por causa do seu sacrifício, por causa da sua obra redentora. Lembra daquele ladrão, irmãos? Aquele ladrão não tinha ninguém por ele, talvez nunca tenha feito nada de bom. E poucos minutos antes da morte, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Qual era a bondade, qual era o mérito de um ladrão condenado na cruz? Ali só ia os malditos, ali só ia os piores criminosos, aí só ia a pior raça da terra. Aquele ladrão estava ali, de repente se arrepende e diz: eu mereço, ele não. Senhor, lembre-te de mim quando entrarem no teu reino. O Senhor, com seu olhar de misericórdia, diz: em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que grande Deus maravilhoso nós temos, queridos. Que grande Deus, que não importa que seja o pecado que você tenha cometido, o sangue de Jesus Cristo é suficiente para te perdoar e te redimir de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é incomparável. A redenção de Cristo é incomparável.
Não é isso que Paulo diz em Romano? Há alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? Há perigo, a espada, a coisa do presente ou do porvir. Ele diz, porque eu estou bem certo. Paulo não tem dúvida não, irmãos. Paulo diz, eu estou bem certo que nem poderes, nem altura, nem coisa do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é incomparável por causa da sua redenção. Mas ele não é só isso não, irmãos. Jesus Cristo também é incomparável por causa do seu triunfo. A palavra triunfo tem um significado especial, a gente vai trabalhar daqui a pouco. Mas veja só, João diz que no capítulo 6, veja só, no versículo 5 ele diz assim, todavia um dos anciãos disse, não chores mais. Eis o leão da tribo de Judá, que venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Que venceu. O cordeiro, quando fala do cordeiro aqui no versículo 6, diz, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Olha a posição do cordeiro, ele estava em pé. Ele não estava mais pendurado sobre madeira. Ele estava em pé. E diz que ele toma o livro. Aí, o versículo 7, ele diz... Versículo 7 diz assim, veio, pois, e tomou o livro. Mas, há pouco instante, João tinha dito lá que não havia ninguém que pudesse nem sequer olhar para aquele livro. Não havia ninguém que pudesse tocar naquele livro, nem sequer de olhar. Mas o cordeiro chega lá e toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. Então, queridos, olha a vitória de Cristo aqui sobre todas as coisas. A vitória de Cristo é tão retumbante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo chega a escrever no capítulo 15, num tom de ironia. Ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Paulo está ali zombando da morte e do pecado, porque na cruz do Calvário, Cristo derrotou todos eles. E veja só, olha o que Colossenses diz, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenância, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui. Se alguém acha que Jesus Cristo na cruz foi humilhado, se Jesus Cristo na cruz foi aquelas pessoas que ainda tinham a visão errônea, mas a cruz foi o lugar de triunfo do nosso Salvador. Paulo está dizendo isso aqui. E qual é o significado da palavra triunfo, irmãos? Deixa eu ler mais um versículo para a gente tratar. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, de Loren Cornyn e Con Brown, ele define a palavra triunfo da seguinte forma. Aplicado no ambiente do Novo Testamento, significa a procissão triunfante de um soberano, que seus inimigos derrotados devem segui-lo, levando cativo tanto os reis como o governador e derrotado. Os prisioneiros ofereciam um espetáculo que seguia o vencedor nas suas procissões, carregando também turíbulo que espalhava perfume festivo. Eu vou explicar, irmãos. É essa a definição dessa palavra triunfo. Mas essa palavra triunfo, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. É lá em Colossenses capítulo 2, 14 e 15, que nós lemos agora, e a outra é se referindo ao povo de Deus. Em 1 Coríntios 2, 14, ele diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio deles manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja, em outras versões tem o perfume de Cristo, né? Então essa palavra triunfo, ela vai aparecer 2 vezes no Novo Testamento.
E segundo o que o autor está dizendo aqui, o que era triunfo? Triunfo era mais ou menos o seguinte, irmãos. Era muito usada para os generais romanos. Os romanos, quem estudou história, sabe que eles amavam guerra, eram homens de guerra, né? Valorizavam muito a guerra, diferente dos gregos que valorizavam a sabedoria. Suponhamos que o exército romano ele derrotasse qualquer exército inimigo. Vamos citar aqui o egípcio. Como é que se dava a notícia da vitória dos generais romanos? Eles iam lá naqueles povos que eles capturavam e eles acorrentavam reis, governadores, as altas autoridades daquele país derrotado, daquele povo derrotado, e eles entravam em Roma. Geralmente o general ou o imperador num cavalo pomposo, desfilando naquele cavalo, as pessoas aplaudindo, e as autoridades do povo vencido lá, do país vencido, vinha acorrentado atrás, sendo arrastada pelo aquele general. Aquele general queria mostrar que ele comandava todas as coisas, que ninguém se metesse contra o Império Romano. Então ele passava triunfando no meio ali. Enquanto ele passava, as pessoas, essa flor chamada turríbulo, né, que o escritor fala aqui, né, a definição, ele diz, em procissão carregando turríbulo. Era uma flor que as pessoas jogavam. E à medida que aquelas flores eram jogadas, aquela procissão de escravo que vinha atrás do seu general, e atrás vinha o Império Romano, eles pisavam naquelas flores. À medida que ele ia pisando ali, as flores começavam a exalar o perfume. O que quando Paulo cita a palavra triunfo, ele está dizendo que Jesus Cristo é assim. Ele diz que lá na cruz, Jesus Cristo triunfou sobre Satanás. É a mesma ideia. É como se Jesus Cristo tivesse pegado todos os seus inimigos, subjugado sobre os seus pés, e passasse triunfando sobre os seus inimigos. E ele vai dizer aqui em 2 Coríntios capítulo 14, que nós somos o bom perfume de Cristo. Isso significa que à medida que nós acompanhamos o nosso general Jesus Cristo, à medida que nós saímos anunciando a mensagem do Evangelho, à medida que nós acompanhamos Jesus Cristo, nós também vamos espalhando esse bom perfume de Cristo. O nosso general Jesus Cristo vai na frente comandando, triunfando, e a igreja dele vai espalhando o bom perfume de Cristo aonde quer que o Evangelho chegue. Louvado seja o nome do Senhor. É o triunfo de Jesus Cristo, é o triunfo sobre todas as coisas, é o triunfo sobre o mal. E algo interessante desse triunfo, irmãos, é que no versículo 5 ele diz assim: todavia um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Então, veja só, o ancião chega para João e diz, olha, não chore, porque o leão de Judá venceu. No versículo 6, João diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. O ancião diz que é um leão, e João diz que é um cordeiro. E como é que pode isso? O que isso significa? Jonathan Edward, um grande teólogo, pregador do século 17 e 18, ele dizia que Jesus Cristo tem em si um conjunto de excelência que ninguém mais tem. Ele é um leão e, ao mesmo tempo, ele é o cordeiro. E esse pregador, Jonathan Edwards, ele dizia que esse conjunto de excelência de Cristo se manifesta da seguinte forma: enquanto ele é o Rei da glória, enquanto ele é digno de toda honra, de todo louvor, enquanto ele é Senhor soberano de todas as coisas, não há um ser humano mais humilde do que ele. Enquanto ele tem todo o poder no céu e na terra, enquanto ele é soberano, ele governa sobre tudo, ele se humilha e vai atrás do pecador. Enquanto ele é o sol da justiça, enquanto nele está toda a virtude, todo o atributo de justiça de Deus em si, ele foi o homem mais injustiçado dessa terra.
É incrível isso que realmente acontece com Jesus. Mas também há algo por trás de leão. O leão é uma criatura devoradora. E o cordeiro é manso. Não é? Meus irmãos, aquelas pessoas que têm uma aliança com Jesus Cristo, aquelas pessoas que já se renderam a Cristo, Jesus Cristo é esse cordeiro manso, que pagou a vida por mim e por você. Mas aquelas que nunca entregaram a sua vida a Cristo, que não têm uma aliança com Cristo, elas um dia vão se ver com o leão. Elas um dia vão ter que acertar conta com o leão. E Apocalipse 6, um pouquinho mais para frente, quando fala da ira do cordeiro, diz que os reis da terra clamarão aos montes que caiam sobre ele, para que possam ser livres da ira do cordeiro. Sabe, a gente vive num mundo, nós vivemos num Brasil sem Cristo. As pessoas pensam que pode viver zombando, inclusive aqueles que se dizem cristãos, envergonhando o nome de Cristo. Hoje tem muitos cristãos, irmãos, que envergonham o nome do Senhor. Mas vai chegar um dia que a justiça de Deus vai se manifestar. E aqueles que não se renderam ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, onde se vê com o leão, onde acerta a conta com Deus, irmãos. E eu não queria estar na pele de nenhum desses aí. Mas, irmãos, por último, Jesus Cristo é incomparável, não apenas pelo seu sacrifício, não apenas pelo seu triunfo, mas ele é incomparável pela sua dignidade. A palavra dignidade no grego, ela tem a ideia de que, não sei se os irmãos aqui lembram de umas balanças, que a balança tinha 2 pratos de lado. Os irmãos lembram? A gente comprava às vezes 1 quilo, o cara botava 1 quilo de peso, né? Lembra? Aí ela equilibrava. A ideia aqui é, no capítulo 4 está falando de Deus que está sentado no trono, governando. E no capítulo 5 a gente está tratando do Cordeiro de Deus, o culto da redenção, daquele que está redimindo todas as coisas. E a pergunta é, quem é digno? Quem é que pode chegar ali diante de Deus? Lembra de Isaías no capítulo 6? Que Isaías vê Deus, ele diz, eu vi o Senhor sentado no alto, sublime trono. Isaías se desespera porque ele acha que vai morrer, porque ele viu o Senhor. Porque ninguém pode chegar na presença de Deus. Quando quando Deus aparece lá na sarça, Deus diz a Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa, Moisés. É interessante que muitas vezes a gente vem para o culto de todo jeito. A gente acha que pode servir a Deus de todo jeito. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Que o salmista diz assim, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro, ele entra lá e toma o livro daquele que está sentado. Porque ele é digno. Veja o desespero de João. João entra, quando João vê aquela situação, João começa a entrar em desespero, ele começa a chorar, porque aquele livro certamente tinha um significado muito grande para João. E a gente vai entender, irmãos, na continuidade de Apocalipse, que todo o destino de toda a humanidade está traçado naquele livro. Os juízos de Deus, as trombetas, os selos, tudo o que vai acontecer e que há de acontecer está na mão daquele guardado naquele livro, as 7 selos. E João diz, quando não tinha ninguém, João entra em desespero. E aí chega um ancião e diz, não chore mais, João. Eis o leão da tribo de Judá, que venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu. E ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Veja, irmãos, aqui a gente pode pensar um pouquinho na ignorância de muitos dos nossos irmãos cristãos que não professam a fé em Cristo. A pergunta é, por que Maria não podia abrir esse livro? Porque o texto diz que nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, alguém tem que estar nesse local, um desses locais alguém tem que estar. Por que Moisés, por que Abraão não podia tocar nesse livro? Por que Davi? Por que os apóstolos não podiam tocar nesse livro? Por que o próprio João, que era o discípulo amado, não podia tocar naquele livro? Por quê? Porque não há ninguém como Jesus Cristo.
Porque ele é incomparável, é o único digno. Então João entra em desespero, e naquela mesma hora João diz: eu vi por trás de mim um ancião que diz: João, não chore mais, João. Eis o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele, João, é digno de pegar o livro e desatar os 7 selos. Louvado seja o nome. Ele não pode ser comparado com ninguém, irmãos. Com ninguém. E eu queria só fazer uma breve aplicação aqui com os irmãos sobre como a gente pode trazer esse livro para aplicar, como a gente pode trazer esse texto para aplicar nas nossas vidas, irmãos. De tudo que a gente foi lido aqui, o que eu levo para casa, para a minha vida disso aqui? A primeira coisa que eu penso que você pode tirar daqui, irmãos, é que o verdadeiro culto, a mensagem da cruz está presente. O tempo todo o texto está dizendo: o cordeiro que foi morto, aquele que foi morto e comprou com seu sangue. O que a gente vê em muitos cultos hoje, irmãos? A gente vê culto que fala de cura, que fala de milagre, que fala de prosperidade, fala disso, daquilo outro. Mas não fala mais de cruz. Parece que está fora de moda falar em cruz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: certamente, irmãos, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para todos nós que estamos aqui nessa noite, é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é até estranho falar na mensagem da cruz, porque não dá ibope esse evangelho da cruz. O evangelho que dá ibope hoje é o evangelho da prosperidade. E a mensagem da cruz, irmãos, ela vai mostrar que o nosso Jesus foi humilhado por mim e por você. Ela vai mostrar que Jesus Cristo morreu por mim e por você. A mensagem da cruz vai mostrar que ele foi cuspido por mim e por você. A mensagem da cruz vai mostrar que ele foi condenado injustamente pelos pecados que era meu e seu. A mensagem da cruz vai dizer que ele foi despido, humilhado, cuspido. Mas a mensagem da cruz vai dizer que ele foi morto na sexta-feira. Mas ao domingo de manhã, quando as mulheres chegaram no túmulo, um anjo diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Louvado seja o nome. A mensagem da cruz que diz que ele sofreu por mim e por você é a mesma mensagem que diz que ele ressurgiu dos mortos e reina, está sentado num trono de glória e tem todas as coisas sob o seu controle. Ele reina soberano, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, e ele é o nosso rei que triunfou por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A mensagem da cruz vai apontar isso, irmãos. Segunda coisa é que um verdadeiro culto tem que ter Cristo no centro, irmãos. Ah, meus irmãos, a gente vê muito culto hoje com oba-oba e isso para lá, isso para cá, mas um verdadeiro culto tem que ter Jesus Cristo no centro. O culto tem que ser cristocentro. Os louvores têm que apontar para Cristo. A oração tem que apontar para Cristo. A pregação, seja lá o que for feito no culto, o culto tem que ser feito, tem que ser cristocentro, porque Paulo vai dizer que um dia diante de Jesus Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Cristo tem que estar no centro, os irmãos, das nossas mensagens. Cristo tem que estar no centro do nosso culto. Cristo tem que estar no centro da nossa vida. Nada podemos fazer sem Ele. Paulo diz: é dele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele para todo sempre. Amém. Chega de culto antropocêntrico, irmãos. Culto onde o homem é exaltado, culto onde o homem é praticamente adorado. A gente vai em determinados cultos onde pregadores são aplaudidos. A gente tem visto coisas, aberrações, onde homens estão tomando a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que a glória dele Ele não divide com ninguém. A gente precisa se voltar e colocar Cristo no centro de tudo que nós fazemos. É Cristo no centro do culto. Não é só desse culto aqui que eu estou falando não, viu, meu irmão? A vida do cristão é um culto a Deus. É lá na tua casa, Cristo tem que ser o Senhor. Vá assistir novela não, que aqui não tem futuro não.
Lá Jesus Cristo tem que reinar, no teu casamento Jesus Cristo tem que reinar, lá na universidade onde você estuda, lá no seu trabalho, seja lá onde for, Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Deixa eu abrir um parênteses aqui para eu contar uma história do pastor Paulo César do Grupo Logos. Acho que algum aqui já ouviu falar. Existia um jovem nesse tempo tão cético que nós estamos vivendo aí, né? O pastor Paulo César, ele conta uma história que um jovem que tocava com ele lá, chamado Raj. Aquele jovem foi para a universidade e a área dele era de humanas, pior ainda. Quem estuda sabe o que é isso. Você chega na universidade, não tem um canto para ter mais ateu e pessoas antes de Deus do que dentro de uma universidade. E aquele jovem, o professor fez um círculo ali e mandou aquele jovem se apresentar. E cada um daqueles jovens dizia, olha, eu estudo isso, eu sonho ser isso, eu estudo aquilo. E quando chegou na vez de Raj, que era esse menino que tocava na banda do Grupo Logos, Raj era pequenininho, Raj ficou em pé na cadeira e disse, eu sou crente em Cristo Jesus e quero dizer que eu estou aqui para abençoar a vida de todos vocês. Raj mal terminou de falar, a chuva de papel caiu na cabeça de Raj. E o professor disse, Raj, quando você entrar aqui, deixe o seu Deus lá do lado de fora. Porque aonde há cabeças pensantes, não há lugar para esse Deus que você serve. Aqui é um lugar de pessoas inteligentes, Raj. Raj disse, ok, tranquilo. E Raj criou uma cultura de chegar cedo na sala de aula e começar a orar. Chegava cedo na sala de aula e começava a orar. Chegava ali e começava a orar. E alguns alunos começaram a ver Raj orando ali naquele ninho de ateísmo. E começou um irmão, se envolvia com droga, ia preso, problema. Raj, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, ora por mim. Chegava uma menina da universidade, engravidava, e o cara só quer aquilo, depois pula fora mesmo, não é assim? E Raj, agora me ajude, ore por mim. E Raj começou a se tornar uma espécie de conselheiro para aquele jovem que não tem Deus no coração ali. Raj começou a se tornar uma referência ali. As pessoas que zombavam de Raj mudaram a situação e começaram a procurar ele. E ele disse que um certo dia, ele ia saindo da sala, quando ele pegou a bolsinha dele, botou nas costas, o professor disse, Raj, senta aí. Ele disse, o que é, professor? Pode falar. Ele disse, não, senta, eu quero falar com você depois da aula. Depois que sair todo mundo, eu quero falar. Então aquele professor esperou todo mundo sair. E quando saiu, ele sentou no birô com Raj e disse, Raj, minha esposa está com câncer e numa situação muito complicada. Ore por mim e pela minha esposa. Raj disse, não, eu vou orar pelo um Deus que o senhor não acredita? Como é que o senhor é ateu e está pedindo para orar? Eu não posso orar pelo senhor, o senhor não acredita em Deus? E aquele professor baixou a cabeça assim e disse, Raj, que eu acredito ou não, ele existe, Raj. Se eu acreditar ou não, eu sei que Deus existe. E Raj disse, eu vou orar. Agora deixa eu dizer uma coisa. A cura é com Deus. Porque queira o Senhor ou não, aceite o Senhor ou não, o meu Deus é soberano, Ele não depende de você, Ele não depende de ninguém. Meus irmãos, o testemunho daquele jovem ali apontou para Jesus Cristo, para que aquele ateu reconhecesse que Deus é soberano sobre todas as coisas. E é isso que nós devemos fazer, é Cristo no centro de tudo que você fizer, meus irmãos. Coloque Jesus Cristo na direção, coloque Jesus Cristo no centro. E por fim, irmãos, mais um, para a gente finalizar aqui. O verdadeiro culto, há uma explosão de louvor e adoração. Sabe, meus irmãos, eu sei que talvez a gente vive num momento difícil, algumas pessoas passando por uma situação difícil, mas a palavra do Senhor diz que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Ser alegre não é uma opção que o cristão tem. O cristão tem que ser alegre, ainda no meio da adversidade, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. Irmãos, veja
como se dá a sequência desse culto. Veja só, no versículo, como é que se dá a sequência aqui? O cordeiro pega o livro, veja só, o cordeiro pega o livro. E ele diz que quando o cordeiro pega o livro, está lá no versículo 5, ele diz que o cordeiro pega o livro e 4 seres viventes e os anciãos se prostraram diante de Jesus Cristo e entoavam um cântico novo, e eles diziam: digno és de tomar o livro e de abrir o selo. Veja, na hora que Jesus pega o livro, na hora que o Senhor pega o livro, 4 anciãos se prostram e diz: digno és de tomar o livro. Digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua, povos e nação. E para Deus, e para o nosso Deus, os fizeste rei e sacerdote e reinarão sobre a terra. Quando ele pega o livro, 4 anciãos se prostram diante dele. Aí João vai continuar no versículo 11. Ele diz assim: vi e ouvi uma voz de multidões de anjos ao redor do trono e de seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e milhares, que dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Veja, quando ele pega o livro, 4 anciãos se prostram e começam a adorar. E quando aqueles anciãos começam a adorar, João diz que olha, e agora não é apenas 4 anciões, agora é os anjos que estavam em volta do trono, eram os seres viventes que estavam ao redor do trono, e agora não era só os seres viventes que estavam ao redor do trono. João diz que era milhões de milhões e milhares de milhares, e ele dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. E João diz: então vi que toda criatura que está no céu, que há no céu, na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Veja, irmão, a sequência aqui, quando o cordeiro de Deus vai se aproximando, que ele toca no livro, quando ele pega no livro, João diz que 4 seres viventes começam a adorar, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus. E João diz que quando ele olhava, que via aqueles 4 seres viventes adorando a Deus, João diz: agora eu vi, agora não era só mais 4, agora eram os anjos que estavam em volta do trono, eram os seres viventes, e agora eram milhões e milhares de milhares que começavam a gritar: digno é o cordeiro que foi morto. E João, quando ele chega no versículo 13, João diz assim: então vi que toda criatura no céu, na terra e embaixo da terra estava clamando, estava louvando, estava adorando a Jesus Cristo. Por quê? Porque esse culto aqui, ele aponta para a redenção que Jesus Cristo fez sobre toda criatura, irmãos. É um culto dos redimidos no céu, e todo ser que sabe que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, ele vai desenvolver uma vida de eterna adoração a Deus. Nós, como diz, o que é que diz o catecismo da nossa confissão? A primeira pergunta diz: para qual é o fim principal do homem? Ele diz que o fim principal do homem é louvar a Deus, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse lugar. Nós estamos ensaiando aqui para encantar no Cordeiro, com o Cordeiro lá na glória, com anjos, com querubins, com serafins, com toda a natureza, com toda a criação. Vai lá naquele dia cantando, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e nos compraste e comprou para si um povo que procede de todas as tribos, língua, povos e nação. A natureza inteira é anjos, é anciãos, é os querubins, é os serafins, é a natureza, é os seres humanos, é o culto do redimido, louvando a Deus porque fomos comprados por Ele, porque estávamos perdidos. Agostinho dizia que a cruz do Calvário foi o púlpito onde Deus pregou o seu amor pela humanidade. E foi por causa daquela cruz, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite, para dizer que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Fanny Crosby, irmãos, tinha muitos problemas na sua vida. Se hoje a vida para uma pessoa que é deficiente visual é difícil, imagine há 150 anos atrás. Não tinha
o braille ainda, não tinha todo o desenvolvimento tecnológico que tem hoje. Mas a deficiência daquela jovem não tirou o foco dela de Deus. Aquela jovem, como ela mesma disse, não conseguiu ver as belezas desse mundo, porque ela aguardava algo muito mais belo do que o que tem aqui nesse mundo. Eu quero dizer para você, irmãos, que está passando uma situação difícil, assim como esses irmãos aqui de Apocalipse estavam enfrentando perseguição, o Império Romano perseguindo, o imperador perseguindo os cristãos. Mas no meio daquela perseguição, João tem uma revelação de que o nosso Cordeiro venceu e é digno de tudo. A perseguição que Domiciano pretendia desenvolver não parou a igreja do Senhor e nunca vai parar, porque a sua santa palavra diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se você está passando uma situação difícil de perseguição, vá para os pés de Jesus Cristo. Vá para os pés do Cordeiro. Ele já venceu. Ele já te comprou. Ele já te lavou com seu sangue. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que o lugar mais alto da face da terra é quando nós estamos de joelhos aos pés de Jesus Cristo. Fanny Crosby, ela passou por dificuldade aqui, porque ela tinha uma esperança de algo maior. E aquela jovem partiu com aquela convicção. Ela podia dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. E você que está aqui nessa noite, irmãos, ainda que você esteja enfrentando tribulação, dificuldade, adversidade, mas eu quero finalizar dizendo para você: vai chegar um dia, diz aqui em Apocalipse, nessa palavra, no capítulo 21, que aquele Cordeiro que venceu, ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Diz que ali não haverá mais choro, lágrima, nem dor, porque o Cordeiro de Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Nós sofremos com Cristo aqui, irmãos, mas aguardamos a glória eterna de um gozo sem fim, como dizia Fanny Crosby. Posso ser cega, mas o primeiro rosto que eu verei na minha vida é o rosto de Jesus Cristo. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo.